pessoal! Nesse vídeo, a gente vai estudar um pouquinho de equações e inequações do primeiro grau. Basicamente, uma revisão. Mesmo assim, prestem atenção e aproveitem. Bom, vamos falar então sobre as equações, tá? O que que são equações? Na verdade, equações são expressões algébricas que contêm a igualdade, tá? A incógnita é o nosso valor desconhecido, normalmente é a variável ali, a incógnita que a gente quer descobrir, quer calcular o valor dela. A primeira que nos aparece é a equação do primeiro grau, tá? Só que o estudo das equações, ele vem aí já tradicionalmente carregado de algumas técnicas que parecem ser mais fáceis, mas que nos complicam, né, no futuro. Então, assim, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se nós temos uma equação, nós temos então duas partes, aqui um termo igual ao outro, a gente tem que pensar que essa igualdade vai continuar sendo uma igualdade se todas as operações que eu fizer nesse termo, eu também fizer nesse. Tá? Então, para você manter o equilíbrio, né? Tem algumas escolas, alguns materiais que estudam que a equação é como se fosse uma daquelas balancinhas de prato, né? Então, esse prato aqui eu tenho x menos 2, nesse prato aqui eu tenho 13, está em equilíbrio. Se eu tiro, por exemplo, esse menos 2 daqui, ele vai desequilibrar. Então, tem que manter o equilíbrio. Tudo que eu fizer de um lado, tem que fazer do outro. Isso me leva a seguinte pensamento de resolução, tá? Tem uma equação, x menos 2 é igual a 13. Primeiro grau, porque a gente tem aqui um x elevado a 1. Então, a gente consegue fazer isso mentalmente, né? Qual que é o número? Eu quero calcular o valor do x. Qual que é o número? Qual que é o valor? Que quando eu tiro 2 fica 13, né? É fácil de pensar nisso. Ou então, para quem não tem essa visão aí de um passo além, a gente pode pensar no seguinte, ó, eu tenho x menos 2 igual a 13. A minha intenção é calcular o valor do x, então eu quero deixar o x sozinho aqui desse lado, chegar numa coisa do tipo x sozinho igual ao valor. O que que eu tenho que fazer então? Para eu poder cancelar esse menos 2, eu preciso fazer o quê? Eu preciso somar 2. Eu preciso desfazer essa subtração. Essa subtração de 2 eu desfaço como? Somando 2. Só que, pensando na igualdade, se eu somo 2 aqui, eu também somo 2 aqui, tá? Então, quer dizer, esse passo aqui, no nosso dia a dia, né, para quem já aprendeu aí um pouquinho de equação do primeiro grau e acaba fazendo isso na rapidez, ele acaba parecendo assim, o menos 2 passa para lá como mais 2, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, o que acontece é isso, tá? Eu estou fazendo. Se eu quero isolar o x, eu tenho um menos 2 aqui, eu vou fazer a operação inversa. Qual que é a operação inversa de subtrair 2? Somar 2, somo dos dois lados. Então, menos 2 com o mais 2, aí o meio que vai ficar aqui, ó, x, e aí 13 mais 2, que é 15, tá? Então, isso é resolver uma equação. É calcular qual que é o valor dessa minha incógnita aqui nessa igualdade para que, né, essa continha aqui dê esse resultado, tá? Então, não é... vamos pensar um pouquinho além dessa história do vamos passar para lá. Eu vou usar esse raciocínio aqui com vocês. Então, se a gente pensar nessa outra aqui, ó, 13 é igual a x menos 2. Olha, é exatamente a mesma equação, tá? Acontece que muitos alunos, só porque o x está aqui do lado de esquerdo, o x está aqui do lado direito, já não reconhecem, querem passar o x para cá negativo, 13. Não precisa de nada disso, gente, não precisa. Então, se o x já está aqui, de novo, eu estou subtraindo 2, então eu vou fazer o quê? Vou somar 2 dos dois lados. Na hora que eu somo 2 aqui, ele vai zerar, né? Então, quer dizer que o 15 é o valor do x, tá bom? A gente precisa também treinar que uma igualdade a gente não lê só daqui para cá. Não é só x igual a 15, né? Se 15 igual a x, a gente precisa ter essa maleabilidade aí, que parece bobagem, mas no dia a dia isso acaba, sabe, essa falta desse pensamento assim acaba complicando um tanto. Agora, olha só aqui. Nessa daqui, também é uma equação do primeiro grau. Aqui eu tenho 5 vezes o x menos 8 é igual a 12, tá? Então, pensa assim, eu quero calcular o valor do x, eu preciso desfazer essas operações. Então, pensa, eu tenho x, eu multiplico ele por 5 para depois subtrair 8. Quando eu desfaço ao contrário, né, de trás para frente.
Não é assim? Se eu subo uma escada e vou para a direita, para voltar eu tenho que vir para a esquerda primeiro para depois descer a escada. Então, o que que eu preciso fazer aqui primeiro, né? Vou colocar aqui com outra corzinha. Então, se aqui eu tenho mais menos 8, eu vou fazer mais 8 e mais 8, ok? E aí vai ficar 5x menos 8 com mais 8, zerou. 12 com mais 8, 20. Aí agora, o meu x aqui, ele está multiplicado por 5. Como que eu faço a operação inversa de multiplicar por 5? É dividir por 5. Então, eu divido por 5 aqui e divido por 5 aqui. 5x dividido por 5 dá x. 20 dividido por 5 dá 4. Tá? Importante, não é fácil a gente fazer a correção, a verificação do resultado. É só eu substituir aqui e ver se verifica, né? Então, 4, se o x vale 4, 5 vezes 4, 20. 20 menos 8, 12. Se o x vale 15, 15 menos 2, 13, e assim por diante. Vamos lá para para o último exemplo de equação do primeiro grau, tá? Essa equação aqui, ela é nesse tipo que quem vai com a ideia de passa para lá pode cometer erro. Vamos fazer o nosso raciocínio aqui. X vezes menos 2 mais 8. Então, para eu desfazer, primeiro eu vou subtrair 8. Então, eu vou tirar 8 daqui e tirar 8 daqui. E vai ficar assim. Menos 2x, menos 8 com mais 8, zerou. 2 menos 8, né? Lembrando, se eu tenho 2, eu tiro 8, menos 6. Agora, olha só. O meu x, ele está sendo multiplicado por menos 2. Então, a operação inversa de multiplicar por menos 2 é dividir por menos 2, por menos 2. Então, eu vou dividir aqui por menos 2 e dividir aqui por menos 2. E aí, vai ficar menos 2 dividido por menos 2 dá 1, né? Então, x. Menos 6 dividido por menos 2 dá mais 3, né? Na divisão, sinais iguais, mais. Ok? Olha lá. Menos 2 vezes 3, que é o valor do x, menos 6. Menos 6 mais 8. Se eu tenho 8, devo 6. Sobrou. Sobraram 2. Tá? Então, porque eu já vi essa história do passa para lá, o aluno falando assim, eu tenho menos 2, eu passo para lá mais 2. Não. Não é por isso que esse raciocínio aqui é o raciocínio de fazer as operações inversas. Eu estou multiplicando o x aqui por menos 2. Qual que é o inverso de multiplicar por menos 2? Dividir por menos 2. Ok? Então, isso aqui é básico, equação do primeiro grau, bem uma revisão, tá? Agora, o que talvez pode ser novidade para alguns é a ideia da inequação. Da mesma forma que a equação a gente tem o sinal de igual, né? A inequação, a gente tem uma desigualdade. O que são as desigualdades? São os sinais de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Tá? Então, enquanto na equação a gente vai, por exemplo, no primeiro grau, a gente procura um valor de x que verifica aquela igualdade, e na hora que eu substituo ali, eu consigo fazer aquela continha ser verdadeira, na inequação, a gente consegue inúmeros aí valores, né? Ou talvez nenhum. Na inequação do primeiro grau, a gente consegue aí inúmeras possibilidades de solução. A gente fala aí que é o conjunto solução da inequação. Então, a gente pensa o seguinte, mas a gente pode, nesse primeiro momento, fazer o cálculo muito parecido com esse meu raciocínio das operações inversas, tá? Então, de novo, ó, se eu quero aqui agora, eu não quero mais que x menos 2 seja igual a 3, eu quero que x menos 2 seja menor do que 13, tá? Então, de novo, eu vou somar os dois aqui, por quê? Para desfazer o menos 2, né? Subtração de 2, a gente soma o 2. Então, vai ficar x menos 2 com mais 2, zerou. Menor que 13 mais 2, 15. Então, para qualquer número menor do que 15, essa inequação é verdadeira. Quer ver? Um número menor do que 15, o melhor o primeiro deles que a gente pode pensar, né? 14. 14 menos 2, 12. 12 é menor que 13.
tá? 10, 10 é menor que 15, né? Tá no conjunto de solução, satisfaz isso aqui. 10, 10 menos 2, 8. 8 é menor que 13, tá? Então, a gente escreve aqui, ó, que a nossa solução é todo número real menor do que 15. O 15 já não dá, né? Porque 15 menos 2 dá 13. 13 não é menor que 13, 13 é igual a 13, né? Então, o 15 já não vai, é todo número real, tá? Inclusive nos números negativos, né? Menos 10 com menos 2 dá menos 12, que é menor que 13, tá? Fiz aqui exatamente a mesma, só que mudando a desigualdade, para vocês perceberem que dá a mesma coisa, né? Então, aqui, na hora que eu somo 2 e somo 2, para poder sumir aqui com o menos 2, fica menos 2 com mais 2, zerou, maior que 13 mais 2, 15. Então, quer dizer que para x menos 2 ser maior do que 13, eu preciso ter valores de x maiores do que 15. 16 é maior que 15, certo? 16 menos 2, 14, que é maior que 13. E assim por diante, tá? Então, assim, esse raciocínio do faz de um lado, faz do outro, né, que é o mesmo raciocínio da equação, serve aqui para a inequação também. Então, vamos lá. Aqui, eu digitei assim, né, esse teclado não tem a nossa o nosso símbolo matemático, mas aqui é maior ou igual. Então, assim, ao invés de escrever assim, eu posso simplesmente vir aqui e escrever aqui com a minha canetinha esse símbolo aqui, ó, que é o maior ou igual, tá? É o símbolo de maior, só que com essa outra barrinha. Pode estar escrito mais próximo aqui, maior ou igual, tá? Bom, o que significa aqui? Que enquanto aqui nas outras eu precisava que o x fosse sempre menor ou maior, aqui ele pode ser também igual ao resultado, tá? Forma de resolução, mesma coisa. Então, 5x menos 8. Vou primeiro somar o 8, ok? Então, vai ficar 5x menos 8 com mais 8, zerou. Maior ou igual, 12 mais 8, 20. E agora aqui, se eu quero saber o valor do x e aqui está multiplicado por 5, o contrário da multiplicação é dividir por 5. E aí vai ficar, então, x, né, maior ou igual a 4. Vamos testar? Então, fala um número maior ou igual a 4. 5, né? 5 vezes 5, 25. 25 menos 8, né, 17. O 17 realmente é maior que 12, né? O menor que a gente pega aqui é o próprio 4, né? 5 vezes 4, 20. 20 menos 8, 12, que é igual a 12. Né? Então, aqui a gente tem o maior ou igual, ele me dá a abertura do meu resultado me fazer o 5x menos 8 ser maior do que o 12 ou ser igual ao 12. Tá? Ele abre essa possibilidade. Nos anteriores não podia ser igual. Certo? E essa daqui é a que a gente toma um bocadinho de cuidado, porque ela tem aí uma multiplicação por um número negativo. Então, aqui é o seguinte, ó. De novo, tá? Aqui tá maior ou igual. Eu vou substituir aqui, né? Quando digitei assim por conta do meu teclado, eu vou substituir pelo símbolo manual aqui, que também é assim, né? Maior ou igual. Então, vamos lá. Vamos seguir o nosso passo a passo aqui, que essa aqui vai ter um passo anterior, que nós vamos fazer o seguinte. Aqui, se eu estou somando 8, então a operação inversa, menos 8. Vou fazer menos 8 dos dois lados. E daí vai ficar menos 2x, mais 8 com menos 8, zerou. Maior ou igual, 2 com menos 8 vai dar menos 6. Aqui a gente faz o seguinte. Quando a gente estava na equação, a gente simplesmente dividia aqui por menos 2 ok. Nesse caso aqui, a gente vai criar um passo a mais, só para vocês não se esquecerem. Quando a gente fala de multiplicar, de inequação, tá? Quando a gente tem aqui uma multiplicação, que a gente faz a divisão por um número negativo, o que era maior passa a ser menor. Então, vamos pensar assim, antes de eu fazer, apareceu o x, a incógnita, multiplicado por um número negativo, faz a multiplicação da expressão inteira por menos 1. O que o menos 1 faz? O menos 1, ele inverte aí
os sinais, né? Ele troca aí, né? Coloca os números opostos. Então, o que era menos 2x vezes o menos 1 fica mais 2x. O que era menos 6, quando eu multiplico por menos 1, fica 6 positivo. Só que o que era maior ou igual, quando eu multiplico por menos 1, o que era maior ou igual passa a ser menor ou igual. Tá? Na hora da verificação vocês vão ver que isso faz a diferença. Agora sim, como eu já passei aí da fase de ser negativo no meu multiplicador aqui, eu vou dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui, né? Porque aí eu cancelo e fica, simplifico, né? Fica x menor ou igual a 3. Vamos ver se dá certo? Vamos começar aqui pelo igual, né? Quando x vale 3, tá? Quando x vale 3, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 com mais 8, 2. Olha lá, podia ser igual. Vamos pegar um número menor do que 3. O primeiro que me vem à cabeça é 2, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 8 dá 4, que realmente é maior do que 2, tá? Lembrando, tá, gente? Eu tô falando aqui, ó, o x, eu tô pegando valores inteiros para fazer esse teste, para ficar mais fácil de conta, tá? Mas considerando que o x é um número real, o número 2,99999, ele é menor do que 3 e pode ser substituído aqui, que também vai dar um número maior do que 2. Tá? A gente está falando de números reais. A gente vai daqui a pouco trabalhar um pouquinho com esse conjunto de números reais, mas só agora para testar, a gente está pegando números inteiros. Ok? Equações, a gente tem igualdades, e inequações, a gente tem desigualdades, né? Símbolo do maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Tá? Nas inequações, a gente consegue aqui, ó, na inequação do primeiro grau, a gente conseguiu aqui em cada uma delas infinitas possibilidades de solução. Na primeira, por exemplo, todo x menor do que 15, todos eles, vai fazer isso ser verdadeiro. Nessa última aqui, todo x menor ou igual a 3, todos eles, tá? Vão satisfazer essa equação, ok? Continuem os estudos e dica, tá? Agora que eu já resolvi isso com vocês, copiem essas mesmas que eu já resolvi e tentem resolver sozinhos, tá? Então dá um pause aí e tenta resolver sozinho. Até mais, pessoal. E aí, gostou do conteúdo? Então já aproveita, se inscreve no canal e deixa sempre o sininho ativado, assim você fica por dentro das novidades. Até mais!